com muito carinho, que foi iniciando essa live de hoje. Ontem eu fiz uma live falando sobre: acreditas que a idade vem sobre ti? E acredita que amanhã serás uma criança novamente? Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, eu vou mudar os assuntos um pouquinho, mas na realidade eu vou falando sobre esse assunto, porque na realidade, tudo que nos acontece, a cada dia a gente vê contando fatos diferentes de coisas, de filhos abandonados, filho que abandona o pai. Mas eu quero falar com vocês hoje. Já pensasse em agradecer ao pai por tudo que você tem? Tudo que você tem é maravilha. Tem uma história de um jovem que queria ficar rico. Aí ele foi conversar com o padre. Padre, como que eu faço para eu ficar rico? Aí o padre foi e falou para ele: case, que você vai se tornar um cara de uma riqueza imensa, uma fortuna que você não sabe avaliar. Aí arrumou uma namorada lá pro cara e o cara casou e foi morar numa cidadinha mais longe. Passou 1 ano, teve um filho, passou 2 anos, teve 3 filhos, passou 4 anos, teve 4 filhos, passou 5, teve 6, e foi rolando um filho antes de 1 ano, e na realidade, e ele pobre, tinha que trabalhar, já devendo o que ia pagar no outro dia. Aí ele resolveu ir na cidade lá do padre, conversar com o padre. Chegou lá e falou com o padre: padre, eu já tenho, o senhor lembra que o senhor mandou eu casar, que eu seria um cara muito rico? Já tem 6 anos que eu casei, tenho 6 filhos, vivo na maior dificuldade da vida para zelar deles e não tenho condições. Passa fome, falta isso, falta aquilo. O que o senhor me fala sobre isso? O padre falou: meu filho, você tem 6 filhos, então vamos avaliar e eu vou te fazer uma proposta aqui agora para ver o que, se você vai saber que você está mais rico do que eu. Vamos pegar, eu tenho essa riqueza aqui, eu tenho essa chácara aqui que eu moro aqui, isso aqui tudo é minha. Vamos trocar troco dos seus filhos? Você me dá os meninos e eu te dou essa fazendinha aqui. Falou: de jeito nenhum. Eu não vendo meus filhos por dinheiro nenhum. Falou: tá aí a riqueza na sua mão. A riqueza está com você. Você não vende por dinheiro nenhum. Não. Então você está muito rico, você tem muita riqueza. Mas, meu querido, agora você analisa bem essas palavrinhas desse padre, ela vai ter sentido. Porque na realidade, pense dentro do seu lar. Se eu chegasse hoje na sua casa e te oferecer dinheiro do seu filho, que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, se você for uma pessoa de bens, que dê valor à vida, dê valor à sua reprodução, você me mandaria fugir de lá e seria capaz de chamar a polícia e mandar qualquer coisa para cima dele. Mas então, na realidade, você sentiu a dor de que aquele padre fez aquilo com você, mas na realidade, naquele momento, você sentiu que aquele padre falou uma palavra certa. Nada paga o valor de um filho. Quando o pai é aquele cara que você entende que é só a miséria reina nele, ele é capaz de vender o filho. Mas se sair de 100, talvez venha 1 ou 2. Quando uma mãe pensa 10, 12 vezes para doar seu filho, porque ela não tem condições de zelar dele. Então, na realidade, você analisa bem. Aí a mãe vai dar o filho para outro. Se ela não for drogada, beberrona, fala beberrão, beberrona, né? Se ela não for pingunça e não for drogada, ela não dá o filho. Ela passa dificuldade e zela do filho. Agora vamos analisando. Nós falamos aqui um pouquinho sobre o pai. Por exemplo, meu pai, fala ele que foi pai, ele e minha mãe, fala que foi pai de 27 filhos. Mas na realidade, outro dia nós estávamos fazendo a conta, quando meu pai casou em 44. E me parece que o último filho que ele teve foi em 67. Então deve ter uma contradição desses 27 filhos, que eu acho que não dá os 27. Mas é as contas que eles faziam, que era 27 filhos. Vamos acreditar nas contas deles. Então, na realidade, vou contar a vida lá do passado, apesar de vocês não terem nada com isso desse passado, mas vamos analisando. Eu nasci na cidade de Ipiaçu, Minas Gerais.
Em 59, meu pai atravessou para o outro lado da balsa, para Quirinópolis. Lá naquelas fazendas, meu pai trabalhava, chegava, alugava, arrendava, naquele tempo falava arrendava um pedaço de mato. E entrava ali e derrubar aquele mato e fazer, plantar arroz, plantar feijão, plantar milho. E aquilo ali, todo ano fazia colheitinho, pagava do patrão, a parte do patrão, e a outra parte ficava para ele, para zelar de nós. Fomos esse tanto de filho, morreu muitos novinhos, porque naquele tempo, ali por exemplo, Piaçu, meu pai morava na fazenda, em Piaçu, no município de Piaçu. Gastava 2, 3 horas de cavalo para chegar lá na cidade para comprar um remédio para o filho. Se não tivesse, tinha que vir em Capinópolis. Vocês conhecem bem a região, se não conhecer, procura a distância de Ipiaçu a Capinópolis. Não tinha recurso em Capinópolis, tinha que vir para Tuiutaba. Agora analisa bem, nem ônibus naquele tempo, não tinha ônibus, para que se fosse tinha que pegar uma carona com um fazendeiro que ia para lá e para cá. Então as crianças morriam a falta de medicamento, a falta de remédio, de atendimento pela saúde. Então nós fomos, foi crescendo alguns, morrendo os outros. Aí no final, quando foi morrendo algum, morrendo outro, nós ficamos em 7 irmãos que conseguiram a sobrevivência. Morreu um com 32 anos, morreu um com 7 anos, e os outros já morrendo novinho. Eu lembro dos que morreram após mim, e veio e morria novinho, que não tinha remédio, não tinha nada. Então, na realidade, lá em Quirinópolis, quando nós passamos para lá, não existia médico, lá não tinha médico, não. Tinha só farmácia, tinha só uma farmácia. Quando veio chegar um médico para lá, eu acho que já foi em 64, em 1964, chegou um médico para lá. Aí aquele farmacêutico que tinha aquele poder de saber e conhecer os remédios que vendia, passou a vender só com receita médica, isso e aquilo. Então, na realidade, vamos esquecendo aqui. E relembrando dali para frente. Aqueles momentos, meu pai criou os filhos trabalhando na roça também. A mesma coisa, arrendava uma chácara, uma fazendinha, ia para lá trabalhar, plantava arroz, plantava feijão. Quando foi em 64, parece, ou 65, e meu pai comprou um terreno lá, 8 alqueires de chão. Naqueles 8 alqueires de chão, ele foi trabalhar ali e ele pagava aquelas mensalidades daquele chão. Naquele tempo não existia documento. Era uma nota promissória ou a palavra dele. E aí, quando ele fazia a colheita, ali o dono daquela dívida vinha lá e pegava tanto saco de arroz, ou ele vendia o arroz e entregava o dinheiro. Pagou tudo, graças a Deus. Mas a dificuldade veio aumentando, ele foi precisar vender, porque perdia a lavoura todo ano. Aí nós fomos trabalhar no Boia Fria, no Pão de Arara. Meu pai também. Então, na realidade, em 77, eu saí lá da cidade de Govelândia, uma cidadezinha pequena, fui para Goiânia. De lá de Goiânia para lá, para cá, nunca mais eu voltei para a roça. Estou na cidade até hoje. Então, na realidade, eu vim tocando a minha vida. Não estudei, não teve tempo para estudar, nós trabalhávamos na roça. Então, eu sou quase zerado sobre estudo, não tenho estudo. Mas, na realidade, eu tive o conhecimento do meu pai de que realmente, na realidade, eu teria que dar valor a ele. Porque, sem muita dificuldade, nós nunca passamos fome, nunca andamos sem roupa no frio, que não tinha uma roupinha para comprar, para vestir, que sempre ele guardava, vendia o arroz, guardava tanto saco de arroz, aquilo ali ele vendia todo mês, ele vendia 2 sacos de arroz para fazer as feiras de casa. Então, na realidade, vamos esquecendo por aqui. Mas, na realidade, depois, em 1984, eu casei, enforquei. Aí, eu já vim conhecer a vida do que é um lar, do que é a despesa do lar. Em 1988, nasceu meu primeiro filho. Aí eu brincava com ele, falava, meu filho, quando ele era novinho, eu falava, papai vai guardar, notar todos os litros de leite que comprou para você, quando você tiver com 20 anos, você vai pagar todos os litros de leite que o papai comprou para você, e você vai pagar tudo, brincando, conversando com ele sozinho, que ele não entendia de nada. Então, na realidade, eu vim conhecer o que era o valor de um pai, quando eu fui pai. Que eu comecei a passar a noite sem dormir, a mulher a noite sem dormir, a criança chorando. E isso aqui, nós já estávamos na cidade, tinha todo o recurso. Era diferente daquele tempo que meu pai viveu na roça, que não tinha recurso nenhum. Ali de noite tinha que sair no meio daquele matinho com uma lamparina de queroseno, procurando umas folhinhas para fazer um chá, para a criança tomar, para ver se melhorava aquela cólica, aquelas coisas, isso e aquilo. Então eu vim entender de que realmente o pai, ele sofre muito pelo filho. Então vamos chegando aqui mais, falando sobre o pai um pouquinho. Mas não faz diferença daquele pai com os pais de hoje. Todos eles sofrem com o filho chorando.
O filho chora de noite, eles acordam, vão com calma daqui, vão com calma dali, e vai para trabalhar com sono, outro dia mata o serviço, perde o serviço e não desiste. Então, na realidade, quando meu pai ficou de cama, já foi em 97, parece. Meu pai ficou 2 anos de cama. Eu morava aqui em Uberlândia já, e nós tínhamos que sair todo sábado, sair daqui para lá, alugava carro, arrumava um carro, dava um jeito, pagava o carro. O cara do carro fazia parcelado para nós, pagava no meio da semana que vinha, dava um pouco de dinheiro de gasolina, pagava o outro, e um pagava, o outro pagava, e todo sábado nós ia para lá, ficar com ele. Até que veio a morte dos dois. Meu pai e minha mãe morreu, deu um infarto fulminante, e com 14 dias, que meu pai estava com 2 anos acamado, faleceu também. Então, um casamento de 57 anos terminou em 14 dias, com a morte da minha mãe e 14 dias na frente, a morte do meu pai. Então, na realidade, quando eu tive mais uma filha, que aumentou, foi 2, eu passava aperto para criar os 2 aqui na cidade. Eu lembrava do meu pai, que sozinho foi pai de 27 filhos. Eu lembro que meu pai vendia os trem, vendia arroz, ia lá quando era o mês que começava o frio, comprava aquele tanto de franela. Minha mãe tinha uma maquininha daquelas que costurava assim, ó, com a mão. Ali ela fazia nossas roupas tudo. Fazia aquelas calças de suspensório assim, que a bermuda curta, a gente vestia aquilo e ficava tudo satisfeito. Nunca passamos fome. E nunca andamos despido, e nunca fomos na avenida, em alguma cidade, pedir alguma coisa para fazer um alimento. Hoje o que a gente vê mais é isso aí na rua, pai clamando que não dá congelado o filho, mas eu também vejo também numa parte hoje, o pai está no boteco, está bebendo, está em futebol, está em jogo de sinuca, e o filho passando fome em casa. Não tenha mais aquela responsabilidade de que teve no ontem, de que os pais assumiam o compromisso dos filhos. Mas agora nós vamos voltando agora, esquecendo os pais, e vamos trabalhar pelos filhos. Mas hoje os filhos que estão com 50 anos, e já tem filho, já tem neto, eles não relembram em agradecer o pai dele pelo que o pai fez. Despreza o pai, manda o pai para o asilo, deixa o pai na rua, jogado, vai virar mendigo. Os filhos não estão nem aí. Se eles realmente pensassem no que ele sofreu para criar aqueles 2 filhos ou 3 que ele tem, o pai dele sofreu também para criar 6, 8, 10, que naquele tempo era muito filho. Então, na realidade, vem o agradecimento. Mas, adiante desse agradecimento, eu venho falando para vocês, você já pensou algum dia em agradecer a Deus por você estar em cima da face da terra e ser uma pessoa que tem olho, tem dedo, tem mão, tem pé, tem ouvido, tem boca, tem nariz, tem tudo. A mesma coisa que um cavalo tem. Todos os órgãos que um cavalo, um cachorro, um gato tem, você tem também, e os órgãos que você tem, eles têm também. Todos têm os mesmos desejos, só que nós somos racionais e os animais são irracionais. Um cavalo, ele não sabe guardar o alimento. Se você pôr lá tantas folhas de capim e falar assim, ó, esse capim aqui, amanhã eu não estou aqui, eu vou viajar, você vai ficar sozinho, você divide essas folhas de capim aqui para hoje e essa aqui para amanhã. Simplesmente ele vai lá e mistura tudo, acabou. Então, na realidade, nós temos o raciocínio de que nós vamos juntar aquilo ali, aquele dinheiro para nós viajarmos, e juntar o dinheirinho para sobrar também para quem ficou em casa ter o alimento. Mas o animal não sabe disso. Mas o animal, ele tem a data de que o filho dele vira adulto. O filho dele com 15 anos, por exemplo, 5 anos, já quer ser dono de si. Mas ele só é liberado para ser dono de si após os 18. Então vamos voltando aqui, buscando novamente essa responsabilidade dos animais. Uma égua, por exemplo, ela tem seu putrim. Uma vaca, uma cachorra, uma porca, tem os seus filhos. Ali tem aquele prazo de que ela aceita ele mamar. Ela sabe mais ou menos o dia que ele já é capaz de buscar seu alimento. Aí ela começa a não aceitar ele mamando mais. Ele vê mamar, ela bate o pé, faz um jeito qualquer e sai e não deixa ele mamar mais. Mesmo assim, somos nós que raciocinamos. Aí quando o filho não presta,
O pai fica dando cobertura nele para ajudar ele. Passa 18, 20 anos, 30 anos, o pai dando de tudo e ele fazendo travessuras que não quer trabalhar. Então, na realidade, você que é filho, que seu pai te dominou até a sua maturidade, dos 18 anos, e você é um cara de que tem prestígio, agradeça seu pai por ter durado esse tempo. O passarinhozinho lá no ninho, a mãe leva comida para ele no bico, a mãe ou o pai leva comida para ele no bico, até o dia de que ele tem força, ele treina ali no ninho para dar as primeiras andadinhas. Quando ele começa a voar, acabou, o pai já não tem responsabilidade por ele mais, o pai nem a mãe, nem o passarinho, nem a passarinha. É assim mesmo, viu? Não tem responsabilidade por ele mais. Mas nós aqui na Terra, o pai tem responsabilidade com o filho, até os 18 anos, pagar pensão. Se ele estudar, tem que pagar mais tempo. Mas quando chega aquele tempo daqui, aquele filho ganhou liberdade, ele quer que o pai obrigue ele, o quê? Ele quer obrigar o pai a dar sua pensão normal outra vez para ele ficar nas gandaias com os amigos, com isso, com aquilo. Ele não raciocinou o homem que ele é, ou a mulher que ele é, a inteligência que ele tem, para que ele substitua todos aqueles momentos fracos pelos bons momentos e tomar conta da responsabilidade e assumir o seu pai na velhice. Porque o pai, que foi novo, 50, 60 anos, depois dos 60, ele começa a cair, ele já começa a não arrumar emprego, ele já começa, o que ele fazia trabalhando de servente numa obra, ele não dá conta mais. Ele trabalha de motorista numa carreta, já não pode pegar mais. Então vamos cair na realidade. Então, o filho não agradece a Deus por ser forte, inteligente, robusto, para ter a inteligência de que ele é obrigado, não é um dever não, ele é obrigado a zelar do pai, igual o pai foi obrigado a zelar dele. Nessa realidade, vamos buscando fato por fato. Então, eu sou tão bandido que eu abandono meu pai, mando ele para lá, velho, vai morrer lá na rua. A mesma coisa você faz com o seu cachorro, cão de guarda, o cachorro de estimação, quando ele vai ficando velho, vai ficando caducando, você solta ele para a rua, o cavalo, o cara, quando não presta para pegar a carroça, solta ele para lá, no meio do mato, para ele morrer lá. O cachorro também abandona, o cachorro fica na rua, deitado nos passeios, passa uma pessoa, ele fica olhando para ver se ganha alguma comidinha. Porque os animais também, todos eles têm pensamento, e eles pensam igual a nós. O cachorro fica olhando, o cara está com medo, fica olhando lá, coitado, esperando ver que alguém joga um ossinho para ele, para que ele se alimente daquele ossinho. Então, na realidade, aí vai virar, o seu pai vai virar um mendigo, ele vai virar um andarino, ou virar um ladrão, entrar no supermercado, roubar aquelas roupas sujas, aquele saco nas costas. Agora, lembre-se você, se quando você era novo, seu pai deixou você andar desse jeito. Lembre-se você, talvez você lembra, seu pai comprava aquelas roupinhas bonitas, aquelas meninas, aquelas mocinhas, o pai tinha o prazer de arrumar bem arrumadinha, a mãe punha uma trancinha no cabelo, punha alguma coisa, ia sair com ela, era bonitinha, daquele jeito, amável. Aí você hoje ontem você foi amável, amada pelo seu pai, e hoje você odeia o seu pai. Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, nada nos afasta da responsabilidade de ser um pai, mas também nada nos afasta de ser um bom filho. E nada nos resta também de ser um bom avô. E nada resta do neto de ser um bom neto. Então vamos cair na realidade. Se nós tivermos paz, amor, vamos conservar essa paz, esse amor, para que ele vai saindo para todas as partes. Aonde você andar, você deixar a paz, deixar o amor. Mas nunca pense que por você, talvez seu pai deu um erro, alguma hora deixou de te ajudar em alguma coisa, ou seja, talvez deu um couro porque você mereceu, você não vai entender que mereceu tomar aquele couro. Você acha que você poderia fazer o que quisesse e ele não tinha direito de corrigir. Mas a polícia tem o direito de corrigir. A polícia tem o direito de pegar e meter o cacete lá na rua, talvez até matar, algemar, trazer para a cadeia. Lá dentro da cadeia você vai sofrer, mas você não aceita que falar que seu pai te deu um couro com cinto, você não aceita. Você não entende que seu pai fez aquilo ali, chamou sua atenção, xingou você para o seu bem, para que mais tarde você não caísse dentro daquele plano de que falamos assim,
eu sou maldoso hoje que meu pai me criou na maldade. Então, dentro dessas possibilidades, meu querido irmão, querida irmã, analise todos os fatos. Aonde seu pai foi certo, agradeça a ele. Mas se seu pai errou, desculpe ele. Se não fosse ele, você não existiria. Não pense você que você existiria se seu pai tivesse casado com outra mulher. Não, você não existia. Você não sabe nada. Se eu tivesse casado com 18 anos, eu não teria os 2 filhos que tenho hoje. Eu tenho 2 filhos, 35 anos e 32 anos. A moça de 32, a moça já me deu um neto e o meu filho 2 netos. Então, na realidade, analisa bem. Se eu tivesse casado com 18 anos, esses 2 filhos meus não existiriam. Não existiria esses 3 netos que eu tenho. Então, vamos pegando na realidade. Não pense você, se meu pai tivesse casado com uma moça rica, uma moça bonita, eu era bonito e era rico. Não. Você não existiria. Não tem nem jeito de você pensar assim, como você seria se seu pai tivesse casado 18 anos, que não existia você. É um espaço vazio. Se você for analisar, você vai ficar doido. Eu penso em tudo isso, porque realmente, na realidade, eu sou capaz de saber aonde eu posso pisar e por que eu estou pisando ali. Hoje, por exemplo, esse meu braço não está funcionando. Não, eu vou ter que comprar tipóia aqui, porque eu machuquei aqui, e esses nervos aqui infeccionaram. Eu já fui lá no AI sábado, não, sexta-feira, quando tem um feriado eu confundo tudo. Sexta-feira, bateram o raio-x, eu não tenho nenhum osso aqui que esteja abalado. A clavícula está beleza, mas meu braço não levanta. O médico me deu os remédios lá, o remédio não adiantou nada. Então eu vou ter que recorrer a outro médico para ver se consegue um remédio para que combata a infecção. Mas eu estou alegre, porque esse braço aqui está funcionando. Esse meu braço aqui, eu fiquei uns 16, 18 anos, 15 anos, sem ele funcionar. Ele não funcionava. Mas quando foi dia 31 de agosto, a 1h40 da manhã, eu tive um sonho que eu caí da cama. Mas eu não caí da cama. Aquele sonho foi como eu tivesse caído em cima de uma bola, de um balão, e aquele balão me jogou para cima. Naquele momento, aquele sonho, acabou, meu braço não doeu mais. Tá normal, tá normal. Os nervos doem, porque aí eu tinha que fazer uma fisioterapia para que os nervos voltassem à mesma posição. Então o braço já não vai muito mais, porque eu tenho que fazer uma fisioterapia para que ele volte. Mas eu fui brincar e machuquei esse braço aqui. Com 3 dias que eu estava bom, foi dia 2 ou dia 3 de setembro, eu machuquei isso aqui. Isso aqui, essa lesão vem prejudicando. Mas esse aqui, agora pensa bem, se eu tivesse machucado esse braço aqui, e esse daqui tivesse do mesmo jeito, eu estaria impossibilitado de vestir uma camisa, eu estaria impossibilitado de tomar banho, eu estaria impossibilitado de muitas coisas. Algumas coisas as pessoas tinham que fazer por mim. Porque muitas das vezes eu tive que pegar com a mão canhota as coisas que eu não aguentava pegar comida na panela aqui, que o meu braço não dava, não ia. Agora a mesma coisa, esse aqui não vai. E se eu tivesse com os dois? Mas graças a Deus, eu fui recuperar desse braço primeiro, 3 dias para poder machucar esse. Então analisa bem. Mas eu tenho que agradecer muito a Deus pela minha inteligência não ter sido afetada. Eu tenho que dar graças a Deus por o resto do meu corpo tá bom para eu andar, deslocar, fazer isso, fazer aquilo. Então, graças a Deus. Agora você pensa bem, naquele pessoal que são vítimas daquela guerra, através daqueles pessoal lá que não pensam na vida, quer ser dono de tudo, começa a matar a população toda. Então, analisando bem, aquele povo lá perde parente, vê os parentes, ele todo machucado e o parente morto no chão, tudo arrebentado, e ele tem força para fazer aquilo ali, mesmo sabendo que não pode ajudar mais, porque está todo ferido, esperando a morte chegar. E talvez, se for entrevistar um cara daquele que está todo quebrado, ele ainda tem um sorriso para agradecer a Deus por estar vivo. Ainda tem aquela mente de agradecer a Deus por ter criado aqueles filhos, por seu pai ter escapado todo machucado,
mesmo sabendo que ele não pode ajudar. Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, todos nós deveríamos agradecer a Deus pelo momento que nós vivemos aqui agora. Eu tenho um vídeo, não, 2 ou 3, que eu falo a esperança sobre a esperança. Porque quando eu tenho um carro, do carro do meu sonho, que eu gastei para comprar ele, eu tenho aquele carro do meu sonho, eu preciso desse carro. Mas no dia que eu dou uma batida, o carro destrói tudo, eu não tinha seguro. Eu vou vender para o ferro velho. Mas se aquele carro que eu tinha, se eu vender ele e der para me comprar uma moto, eu vou ficar satisfeito, glorificado. Nossa, o meu carro foi embora, mas eu fiquei com essa moto boa aqui para trabalhar. No dia acontece uma batida daquela moto, eu acabo com ela, aí eu vendo as pecinhas dela lá, compro uma bicicleta. Aí eu compro uma bicicleta, estou satisfeito por ter comprado a bicicleta para eu deslocar para o outro serviço, para o serviço de manhã cedo, chego mais rápido. Mas no dia que eu caí um tombo naquela bicicleta, aquela bicicleta é destruída e eu consigo cair para o outro lado lá, falo, graças a Deus que a bicicleta foi, mas eu fiquei. Então, vamos saber dar graças a Deus pelo pouco que nós temos e não chorar pelo muito que nós tivemos. A nossa saúde, quando fala assim, não, eu estou vivo, bem materiais, depois eu ganho dinheiro e compro outro. Certinho, na realidade, nós se contentamos com o que temos agora. Mas os grandes não se contentam com o que têm, rouba dos pobres, para ser o dono de tudo e ter o poder na mão. Mas se contenta, meu querido irmão, querida irmã, pelo filho que você tem. Talvez ele é bandido, mas amanhã você tem esperança de que ele se recupere e volte a ser uma pessoa do bem. Apesar que na Bíblia está escrito, o cachorro voltará ao seu vômito e o porco voltará à lama. Se você criou seus filhos na maldade, não pense nele, não pense em você, que neles você vai encontrar paz. Porque você não soube preparar a terra para que aquele plantio dê boas frutas, dê bom fruto. Então você, na realidade, se você não soube criar, você realmente ficará no prejuízo mais tarde. Então, meu querido irmão, querida irmã, dentro dessas possibilidades, já está dando aqui 27 minutos. Então, na realidade, meu querido irmão, querida irmã, vamos agradecer a Deus. Pare, olhe e veja o mundo que você tem, a extensão do mundo que você tem, tão grande que você entra num avião aqui, anda 2, 3 dias e você não chega no fim do mundo. Se você pegar um avião e for subir para cima, o avião acaba a gasolina e você não chega onde você quer. Eu brincando com o menino ontem, falando para ele que o sol é do tamanho a lua é do tamanho de um queijo. E eu falando para ele, e será que se eu pôr a mão na frente lá eu faço um eclipse na lua? Quem sabe o tamanho que é a lua e quem sabe a distância que ela está? O infinito é que fala aonde Deus está. Deus está sobre todas as coisas. Falando assim que Deus seja o sol, Ele está te iluminando durante 12 horas. Todos têm o merecer de ser. Mas vem o horário de descanso, o sol se afasta e vai auxiliar outras pessoas lá na frente, e ali vai escurecendo e ele vai dando a volta. Anos e milhões de anos que Deus fez o mundo, ninguém sabe, o sol nunca se cansou de vir. Nós temos a lua também, que vem e clareia a noite, e ela vai se modificando, vai se modificando. Ontem meu netinho estava comendo pepino, mordeu o pepino e fez aquele desenho. Vovô, a lua, a lua, a lua. Aí explicando para ele, a lua ela vai virando, aí quando ela está minguando, ela vira só um risquinho. Depois ela vai tornando virar novamente, e enche eu falar que agora ela está um queijo. E aqui ela está o pedacinho de pepino que você mordeu, e ficou só aquela bandinha. Aquela bandinha. E a lua nunca se cansou, e Deus nunca se cansou de mandar a lua fazer aquela voltinha. 20, 29 dias ela fazia aquela voltinha. Deus nunca se cansou de mandar as estrelas vir dentro da escuridão, para ficar aquela paisagem tão linda lá no céu. Deus nunca se cansou de mandar chuva para você, 6 em 6 meses, dividido o tempo de sol e de chuva, o preparo para as plantas e o tempo de você plantar e colher. Então, na realidade, mesma coisa são seus filhos. Veio o seu tempo que você foi filho e vem o seu tempo de você ser pai, é a mesma coisa de uma planta. Você jogou a semente aqui, a semente nasce aqui, se ela nasceu num lugar de uma terra fértil, vai crescer aquela árvore bonita e dar uns frutos muito gostosos. Mas se ela nasceu dentro das pedras, ali onde não tem areia, não tem terra, não tem água,
ela vai crescer amarela, e se ela crescer um pouquinho, os frutos dela não prestam. Mesmo assim são seus filhos. Se você deixa eles nascer dentro de um lar de tragédia, de tudo quanto não presta, vai ser aquela árvore que cresceu lá em cima das pedras, que não teve condições de ter raiz para dar uns frutos bonitos e crescer bonita. Então, seus frutos vai ser de péssima qualidade. Então, na realidade, meu querida irmã, se alguém vê aquela plantinha que está lá em cima daquelas pedras lá, querendo morrer lá porque não tem condições, ele chega ali, arrancar aquela plantinha dali e levar lá onde tem uma terra fértil, plantar ela, aguardar 2, 3, 4, 5, 6 dias que for necessário, para ela dar fruto bom. Seria a mesma coisa do seu filho. Se não aparecer alguém para dar a mão para ele, tirar ele do atoleiro, ele morre dentro da lama. Então, meu querido, lembre-se bem, seu pai foi tudo na vida. Deus é tudo na sua vida. E você nem é tudo na vida para Deus. Então, vivendo esses momentos é o que eu falo para vocês. Já pensasse algum pouquinho para agradecer a Deus pelo que tem? Já pensasse em agradecer um pouquinho os seus pais pelo que Ele te deu, a vida, a saúde, a educação? Já pensasse nisso? Então, meu querido irmão, querida irmã, esse meu vídeo é de número 576, que eu falo sobre isso. Já pensasse em agradecer seu pai? Já pensasse em recompensar para ele pelo que ele fez por você? Não, você vira as costas. Mas cuidado, a semente que você está plantando, mais tarde seu filho poderá falar: você judiou do meu avô, e eu também não vou te dar nenhuma razão, porque você não tem razão, você não tem exemplo para falar que eu tenho que ser um bom filho, porque você foi um mau filho. Mas que a paz esteja contigo e o amor do Pai, e você saiba agradecer ao Pai. Lembre-se, se você gostou desse vídeo, compartilhe aí para frente, se inscreva no meu canal, para que você receba novas mensagens do Batatinha, mesmo Batatinha estando com o braço mobilizado, mas a minha paz, minha alegria está comigo, e eu passo ela para você. Compartilhe o vídeo, dê um cliquezinho que gostei, e se inscreva no canal. Com Deus, estamos com tudo. Também estarás com Deus. Paz de Cristo. Tira uma foto bem boa.